Vamos à palavra de Deus, se você pode. Abre comigo aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, finalzinho lá do capítulo, nós vamos lá no verso 45. Verso 45, nós vamos mergulhar e meditar um pouco nessa passagem. Vamos fazer uma leitura hoje um pouco mais extensa. Se você ainda não fez o seu devocional, vou te ajudar hoje aqui. Você vai ler um pouquinho da Bíblia e vai te ajudar aí a botar o devocional em dia. Vamos ler do 45 em diante. Vamos ler aí uns 7, 8 versos em nome de Jesus. Enquanto você procura aí, vou dando um spoiler aqui sobre aquilo que eu creio que o Senhor me disse que eu te diga nessa noite. Esse texto que nós vamos ler, ele retrata o final da vida física, corpórea do Senhor Jesus. Esse texto vai contar as últimas horas de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus aqui foi extremamente breve. Ele, como o Verbo que habitou entre nós e se fez carne, a parte da Trindade que veio e viveu entre nós nessa terra, teve a sua duração, a sua participação humana, por assim dizer, por apenas 33 anos. O Rei da Glória, o Senhor Jesus, passou 33 anos em um corpo humano, vivendo as mesmas dores, mazelas, desafios, tentações que nós hoje também passamos. Agora, o impressionante da vida de Jesus é que durante esses 33 anos, os últimos 3 anos foram os mais intensos. Os últimos 33 anos foram os anos que nós podemos chamar de os anos decisivos. A parte mais intensa da vida do Senhor ficou reservada para o final. E sobretudo, a última semana de vida do Senhor Jesus foi aquela que marcou a história da humanidade, contada pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia. Diz que a vida humana foi seccionada, que hoje existe um divisor de águas que marca um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. A vida do Senhor Jesus marcou uma diferença no tempo, na cronologia. Quando ele morre, tudo aquilo que aconteceu antes fica em um capítulo da história da humanidade. E o Senhor, na sua morte de cruz, ele vai abrir um novo capítulo. E é nesse capítulo novo que eu e você nos inserimos. É nessa nova história que eu e você estamos vivendo hoje. A morte do Senhor Jesus e a última semana e, sobretudo, os últimos dias liberaram sobre nós, sobre a humanidade, poder, autoridade, coisas que antes nós homens até tentávamos fazer, mas que eram impossíveis ao homem, e que na cruz do Calvário, pela sua morte, na sua obra salvífica na cruz, ali um acesso nos foi dado. E por isso hoje todo aquele que crê no nome de Jesus entra nesse lugar e começa a viver uma vida nova, a vida que nós podemos chamar de a vida depois de Cristo. Uma vida que não é mais para a morte, mas uma vida que agora aponta para a vida eterna. Esse texto vai contar os últimos minutos da vida de Jesus.
Durante a vida do Senhor, Ele fez coisas extraordinárias. Mas existem coisas que só aconteceram na cruz. Existem acessos e poderes e domínios que o Senhor só liberou para nós, seres humanos e homens, na cruz do Calvário, no ápice das dores, quando Ele então vai entregar o seu Espírito. É com esse olhar de quem está assistindo a crucificação que eu gostaria que você meditasse nesse texto. É com esse olhar de quem hoje se assenta e como que se estivesse vendo um filme diante dos seus olhos, nós pudéssemos contemplar em uma visão 3D aquilo que aqui está escrito. Os últimos momentos da vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus 27, no verso 45, que diz assim, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali viram isso, disseram: ele está chamando por Elias. E imediatamente um deles correu e foi buscar uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. O teu nome, Jesus, que é o nome mais alto. O teu nome, Senhor, que é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós, seres humanos, sejamos salvos. O teu nome, Senhor, que tem poder para liberar poder sobre homens frágeis, falhos como nós, mas que pelo teu nome, Senhor, uma autoridade é liberada. A tua palavra diz, Senhor, que pelo poder do teu nome, confiando e crendo no teu nome, sinais vão acompanhar aqueles que creem em ti. Em teu nome colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em teu nome, Senhor, nós falaremos em novas línguas. Em teu nome, Senhor, nós pegaremos em serpentes e nenhum mal nos poderá causar. Em teu nome nós poderemos até beber algo, Senhor, venenoso que não nos causará dano algum. Em teu nome, Senhor. O teu nome é um nome que está acima de todo nome. É nesse nome que nós agora nos reunimos, é nesse nome, Senhor, que nós nos dobramos, é nesse nome que nós nos rendemos. Que nós diminuamos, Senhor, e que o Senhor cresça. Que nós, Senhor, possamos nos prostrar e abrir o coração nessa noite, e que o Senhor possa mais uma vez fazer a tua obra que salva, a tua obra que transforma, e a tua obra, Senhor, que limpa a alma. Ah, Senhor,
Que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Jesus, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas coisas o Senhor Jesus fez durante a sua vida. Uma das marcas do ministério do Senhor Jesus foram os milagres. Coisas extraordinárias que alguns homens ao longo da história também foram usados por Deus para realizar. Coisas que de maneira teofânica aconteceram, que mostravam o poder de Deus na terra e que alguns homens também tiveram a oportunidade de vivenciar, de experienciar na sua própria vida. Nós vamos ver o Velho Testamento falando sobre Abraão, sobre Jacó que lutou com Deus, sobre Moisés que viu o Senhor em uma sarça ardente e a partir dali, aos 80 anos de idade, a sua vida foi transformada, e de um homem que estava no deserto apacentando o rebanho do seu sogro, se transforma em o libertador de uma nação. Esse Moisés, já aos 80 anos, depois de um encontro com Deus, vai ganhar do Senhor autoridade para levantar os seus braços diante de um mar, e esse mar se abrir e o povo, a sua nação, passar por dentro desse mar com os pés em seco. Nós vamos ver Elias, homem poderoso, usado em palavras, em profecia por Deus, que orava e os céus começavam a gerar aquilo que somente o céu poderia dar, que era a chuva. No meio de um deserto, esse homem começou a clamar sobre o monte, se prostrando, se dobrando, como que gerando no seu ventre um desejo e uma fé, uma convicção absoluta de que Deus era o Deus do impossível. E ali no meio do deserto clamando, por 7 vezes orando e olhando e observando, e o céu desértico continuava seco. Mas de repente um pequeno sinal, uma pequena nuvem, uma pequena manchinha branca no céu de Israel. Era apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para aquele homem já era o sinal de que uma abundante chuva estava para descer. Nós vamos ver ao longo da Bíblia homens que foram usados poderosamente pelo Senhor. E nós vamos ver o Senhor Jesus e a marca do seu ministério, que foram os milagres. Coisas que só Jesus fez, que marcaram a vida de pessoas, e que esses milagres, fisicamente falando, residualmente falando, esses milagres nas pessoas aconteceram, mudaram aquelas vidas. Mas quando essas pessoas morreram, esse sinal, essa evidência física, tangível, palpável, material, também foi embora. Milagres que foram feitos em pessoas, e que aquelas pessoas gozaram do benefício daquele milagre, mas quando elas partiram dessa vida, aquela evidência física deixou de existir. Ficam desses milagres o ensino, ficam desses milagres o poder, que nos leva a crer que aquele que fez naqueles dias é poderoso para seguir fazendo hoje no nosso meio. Mas a verdade é que aqueles milagres já não existem mais. Deus, Jesus, continua sendo poderoso e realizando milagres hoje, mas aqueles milagres, aquelas evidências físicas hoje, já não podem mais ser vistas com os olhos. Pessoas que Jesus curou e colocou de pé, como aquele paralítico no tanque, que vivia uma vida onde dependia de outros para se mover,
uma vida estagnada, paralisada, e então o Senhor chega até ele, e ali dá uma ordem dizendo: se você quer ser curado. E ele diz: Senhor, eu não tenho quem me ajude, e quando eu vou ao tanque, vem outro e mergulha e pula na minha frente. E o Senhor começou a dizer: levanta, pega a tua maca e anda. E aquelas pernas frágeis, e aquela vida de debilidade, e aquela vida de estagnação, com uma palavra de Jesus, se transforma em vida, fortaleza e liberdade. Agora a verdade é que esse paralítico morreu. A verdade é que aqueles homens que foram contemporâneos do paralítico viram o milagre. Pela fé e pelo resíduo desse milagre, que é a história, nós cremos que Jesus continua fazendo os mesmos sinais hoje, porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas fisicamente esse milagre já não existe mais. Muitas das coisas que o Senhor Jesus fez, os sinais, as evidências, ficaram com aqueles que usufruíram do milagre, que foram alvos do milagre, mas quando morreram, aquele sinal e aquela evidência se acabou. Agora existem coisas que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e essas coisas realizadas na cruz do Calvário, não apenas aconteceram naquele dia, aonde as pessoas estavam diante da cruz, e alguns deles tiveram a consciência de que verdadeiramente aquele que estava morrendo na cruz era o Filho de Deus, e foram tomados de um temor santo. E as marcas da cruz do Calvário e da sua libertação invadiu aqueles corações que confessaram que Jesus era o Filho de Deus naquele dia. Mas a obra da cruz continua marcando pessoas ainda hoje e agora. A obra da cruz, ela não se resume ao tempo da vida de Jesus. A obra da cruz é diferente dos milagres que morreram e se acabaram fisicamente falando com aqueles que usufruíram do milagre. A obra da cruz, ela tem uma extensão que pega a humanidade desde o primeiro homem, Adão, até o último a pisar nessa terra. De geração em geração, o Senhor Jesus é Deus. Então tem coisas que na cruz do Calvário foram liberadas, e cada vez que um de nós entende o que Ele fez na cruz, essa marca, esse sinal e esse milagre acontece, é estampado na vida de homens que começam a entender o que o Senhor Jesus fez na cruz. E aqueles milagres não são apenas coisas para contar do passado, mas coisas que Ele vai fazer hoje, vai fazer agora. O Senhor Jesus, enquanto estava nessa terra, impressionou as pessoas com a sua inteligência. Aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus vai para uma festa, a festa dos tabernáculos, onde os judeus se acampavam em Jerusalém. E ele vai com os seus pais. Os historiadores dizem que era o dia do bar mitzvah de Jesus, quando os judeus aos 12 anos de idade vão ao templo e vão ser sabatinados por um mestre, por um doutor da lei, e ali então eles vão alcançar a maturidade entre os judeus. Deixa de ser um menino e se passa agora a ter responsabilidades de um homem. Aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus vai para esse evento. Era uma festa, a cidade estava lotada, a sua família também ali estava, os judeus acampados em Jerusalém. O texto vai dizer que essa festa, a festa dos tabernáculos, era para que o povo se lembrasse do tempo em que viveram em cabanas no deserto. Deus levando o povo a se lembrar da fragilidade e da vida que eles tinham vulneráveis no deserto, para manter o coração do povo humilde em um lugar, como quem diz: o Deus que tirou vocês é o Deus que não quer que vocês esqueçam que Ele foi aquele que com mão forte transformou a vida de vocês. Jesus está em Jerusalém com os seus pais.
A festa termina, os seus pais vão para casa, uma caravana acontece, os familiares de Jesus também estão indo embora, Jerusalém fica apenas com seus moradores, e de repente, depois de um dia de jornada, a mãe e o pai de Jesus percebem que o menino não está no meio da caravana. Percebem que o menino não estava entre os parentes, porque esse era o intuito, esse era o pensamento de Maria, sua mãe. O texto sagrado vai dizer que ela pensava que o menino vinha pelo caminho com os familiares. E então, depois de um dia de regresso, eles percebem que tinham perdido a presença de Jesus. O ensino dessa perca é que os pais pensavam que os parentes estavam guardando a presença de Jesus para eles. E o ensino é que a presença de Jesus é intransferível. É impossível alguém guardar a presença de Jesus para qualquer um de nós. A presença de Jesus é individual, intransferível, é guardada no coração. E naquele dia o ensino ficou para nós, anos depois que contemplamos essa história. A mãe e o pai se dão conta e fazem o caminho de volta, e quando chegam em Jerusalém, encontram o menino Jesus no templo. Eles chegam no templo e encontram o menino, e quando eles veem Jesus em uma roda, cercado pelos mestres ortodoxos, os doutores da lei. Os doutores da lei da época não eram apenas os religiosos, eles eram a casta mais bem nutrida intelectualmente falando de toda a nação. Eles eram como que os doutores da NASA nos tempos de hoje. E eles veem o Senhor, o menino Jesus sentado no meio desse povo. E o que espanta a mãe e o pai é que o menino fazia perguntas e respondia perguntas aos doutores da lei. Aos 12 anos de idade, uma capacidade intelectual que causava espanto na casta mais bem nutrida da terra. Esse é o nosso Senhor Jesus. A mente de Cristo é uma mente poderosa para transformar alguém que tem dificuldade de conectar as ideias em uma mente brilhante para a glória de Deus. Agora não somos mais comuns, uma vez nos entregando a Cristo, temos o que a Bíblia diz, a mente de Cristo. É por isso que pode brotar de um coração simples uma mensagem extraordinária. É por isso que hoje é possível o Senhor te dar um produto, te dar algo que não deu para ninguém, coisas que você olha e diz, Deus, da onde veio isso? Algo extraordinário, e as pessoas olharem para você e dizer, que grande ideia você teve, mas aqui no íntimo você sabe, não veio de você, foi o Senhor quem te deu. E você sabe, essas coisas seguem acontecendo. O espantoso é a resposta de Jesus para os seus pais. Os pais perguntam, filho, nós te procurávamos, estávamos todos aflitos à tua procura, por que você fez isso conosco? E o menino Jesus vai dizer, por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que me convém cuidar dos assuntos do meu Pai? Porque vocês me procuram, vocês não sabem que o interesse da minha vida não é essa terra, mas é fazer a vontade daquele que me enviou, disse o Senhor. E o desejo do Senhor para nós homens é encontrar corações que seguem, levantam cedo, trabalham. O homem comerá o pão com o suor do seu rosto, que protegem as suas famílias, que são homens dignos, que carregam hombridade, que têm o Senhor Jesus como um exemplo, mas sobretudo, homens que entendem que são filhos de um Deus que tem um plano para cada um de nós nessa terra. E que a prioridade seja no emprego, no trabalho, no casamento, nas relações, seja onde você estiver, você e eu fomos chamados para ter o mesmo comportamento de Cristo, cuidar primeiro dos assuntos do nosso Pai. Aí a tua empresa vai ser o lugar aonde lá Deus governa. Aí
a caminhonete que você dirige, o caminhão que você dirige, aquele lugar vai ser um ambiente onde o Senhor também governa. Aí por onde você passar, meu irmão, a sua mente, a sua casa, o seu coração e tudo que estiver nas suas mãos, não é mais governado na força do braço humano, mas pela mente de Cristo e a força de Deus. Esses homens que foram impactados por Jesus aos 12 anos de idade já não existem mais. Ficou a história, ficou o relato, mas as evidências físicas desse dia se acabaram. Uma outra oportunidade, Jesus agora já na sua maioridade, já passando pelo batismo, já tendo um ministério em evidência. O texto diz que Jesus mais uma vez está em Jerusalém. Ele está no templo, e ele está ministrando no templo, e quando ele termina de ministrar, ele sai do templo, e quando ele sai, ele encontra nas escadarias do templo, um cego de nascença. Esse é um milagre que a Bíblia relata como um único, nunca visto antes. Esse milagre entra numa categoria dos especiais, somente podendo ser realizados por Jesus. Esse é daquela categoria que só Deus liberou e permitiu ao Filho, a Jesus. Porque é possível que homens possam fazer boas obras, mas existem coisas que são possíveis somente para Deus. E se você tem uma causa, se você carrega algum tipo de mazela, algum tipo de dificuldade que você diz, olha, eu já tentei de tudo. Eu já tentei me afastar disso, eu já tentei melhorar, eu já tentei com a minha força, eu já tentei a medicina, eu já tentei dinheiro, amigos, eu já tentei, mas para mim é impossível. Seja bem-vindo à antessala do doutor, que é o médico dos médicos e o rei dos reis. A antessala onde você será atendido por alguém que tem uma especialidade. Lucas 1:37 garante: porque para Deus nada é impossível. É possível Ele botar o teu casamento de pé. É possível Ele te restaurar desse trauma. É possível Ele restaurar a tua mente dessas agressões que você sofreu lá na tua infância. É possível Ele te sarar desse abuso. Para o homem, impossível. Mas a palavra do Senhor diz que para Deus tudo é possível naquele que crê. Quem crê em Jesus entra numa antessala onde o Senhor está preparando coisas que só Ele realiza. E esse homem, quando Jesus sai do templo, ele está ali em uma vida que sempre foi marcada pela escuridão. Um cego de nascença. Um homem que jamais teve oportunidade de ver a luz do dia. Que não conhecia as pedras formosas que formavam a cidade de Jerusalém, aonde ele estava ali, inerte. Quando Jesus desce, sai do templo, ele encontra aquele homem. Os discípulos estão com ele e perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Para que esse homem nascesse assim? Foi ele? Foi os seus pais? Porque a humanidade, quando vê uma mazela em alguém, os homens tentam encontrar um culpado. Os discípulos estavam querendo saber: Senhor, de quem é a culpa? Para que esse homem nascesse assim? De quem é o pecado? De quem é a culpa? E aí Jesus vai dar uma aula. E a aula de Jesus é para dizer para mim e para você que na vida com Deus o importante não é encontrar os porquês, mas viver uma vida descobrindo
para quê? Não encontrando os culpados, mas entendendo o propósito. Jesus vai dizer: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para quê? Existe algo, meu irmão, que você carrega e que parece final e morte, parece apenas dor, parece retrocesso, coisas que nós carregamos e enfrentamos que parecem que não são motivadas por bem algum, mas o Senhor aqui vai dar um ensino e dizer: existem coisas que nós carregamos que estão esperando a manifestação poderosa de Jesus. Áreas que a gente olha e se envergonha, áreas que a gente olha e diz: meu Deus, me ajuda. Essas áreas em Jesus e diante dele não é para achar o culpado. Em Jesus ele vai me dizer o motivo, a razão, o propósito para o qual nós enfrentamos essa situação. E aquilo que era para desonra vai se transformar em área de dupla honra para a glória de Deus. Jesus olha para aquele homem, se aproxima dele e cospe no chão. Faz lodo com o barro, pega o barro e coloca na vista daquele cego. E depois de colocar ali o lodo nos seus olhos, ele diz: vai ao tanque de Siloé, se lave. Aquele homem está diante do Senhor e escuta tudo o que Jesus está fazendo. A metodologia de Jesus nesse dia foi muito estranha, completamente rara, inusitada. Ele nunca mais usou esse método, mas ali ele fez dessa forma. O final da história é que esse homem vai ao tanque de Siloé, se lava, e quando a última gota de água sai do seu rosto, quando o último grão de areia da terra sai do seu rosto, ele abre os olhos e pela primeira vez na sua vida ele vai ver a luz do dia. Depois de uma metodologia não convencional de Jesus, ele vai passar a ver o que nunca viu. E a metodologia de Jesus com você pode estar sendo inédita. Coisas que ele não fez na vida de ninguém, situações que não aconteceram com ninguém, é uma metodologia que está acontecendo só com você, e você não entende. Agora eu quero te desafiar, mesmo que não entenda, aceite, porque você vai passar a ver coisas que nunca viu. Você vai passar a ver coisas que nunca viu. Os teus olhos vão se abrir para ver Jesus de uma maneira como você nunca antes viu. Apenas aceite o método. Apenas confie nesse doutor especialista que é Jesus. Apenas confie nele, ele te conhece, ele sabe como fazer. Esse homem perderia o milagre se não aceitasse o método. Esse homem não viveria o grande de Deus se não aceitasse a forma como Jesus queria fazer. Cuspindo no chão? Não. Terra no meu rosto? Esquece. Cego e sujo no meio da multidão, indo até um tanque distante para se lavar? Não, eu não aceito isso. E perderia a história que marcou a sua vida. Mas porque humildemente, diante de Jesus, compreendeu que Jesus não se entende com os olhos, mas com o coração. Quando ele começa a fazer algo aqui dentro, começa a se mover. Quando é Jesus que está fazendo algo aqui dentro, vai te dando uma convicção de que está estranho demais, eu não entendo como é, mas aqui dentro vem uma convicção que se vem dele é algo bom. Porque a palavra de Deus garante: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nesse dia, quando Jesus dá essa ordem para esse homem, ele vai. O milagre não estava no barro, porque senão no meio do caminho esse homem poderia ter aberto os seus olhos e ser curado. O milagre não estava na água do tanque, porque por muitas vezes esse homem certamente passou naquele tanque e era comum aos judeus se lavar nos tanques. O milagre não estava na saliva de Jesus.
porque quando tocou naquele homem, ele poderia ver. O milagre estava na instrução. O milagre estava na ordem que Jesus deu. Jesus deu a ele: vai até lá, lava-te naquele tanque, se submeta ao processo, e se você obedecer à instrução, você vai voltar como nunca antes você viu na sua vida. Então tem coisas que o Senhor está nos instruindo, coisas que às vezes são difíceis de realizar, mas se nós obedecermos, nós vamos voltar vendo um grande milagre. Para alguns de nós, o Senhor já deu a instrução dizendo: te santifica. Deixa de lado essa pornografia, deixa de lado esses vídeos sensuais, deixa de lado, sai desse lugar, sai daí. Para outros, o Senhor já deu a instrução: para com essa guerra, para com esse jeito carnal, violento de impor a sua vontade, de mostrar que você é viril pela força, pelo grito. Para com isso, você está afastando a sua família, você está colocando medo nos teus. Para com isso. Uma instrução. Para outros, o Senhor já instruiu dizendo: perdoa, te conserta, vai lá, pede perdão. Aqui dentro você já não sabe mais nem por que aquela briga começou, por que você não fala há tanto tempo com esse teu irmão de sangue. Coisas que nós levamos para frente porque somos rígidos, embrutecidos. Mas muitos de nós já carregam essa instrução: perdoa. Perdoa o teu filho, perdoa a tua esposa, perdoa o teu amigo, perdoa. E perdoar vem do radical perder. Para perdoar tem que perder a razão. Eu tenho a razão, mas o Senhor não quer a razão, Ele quer que você obedeça a instrução. E se, como eu, você carrega uma instrução do Senhor, em nome de Jesus, que essa seja a noite de começar a botar em prática. O caminho desse homem para o tanque de Siloé era um caminho de declínio. Ele estava no templo, que era alto, na escadaria do templo, e precisava descer. Descer e descer e descer, até chegar no tanque, onde o milagre iria acontecer. Com Jesus o caminho sempre é assim. Nós nos prostramos, e Ele nos levanta. A gente entende que não pode, que não consegue. Ele vem como que andando sobre as águas, como fez com Pedro. Quando Pedro olha para o vento, não era apenas medo que ele sentiu. O começo de tirar os olhos do Senhor foi autoconfiança. Ele estava andando sobre as águas na direção de Jesus no meio de uma tempestade, e ao perceber que estava dominando a situação, se distraiu. A autoconfiança, que por vezes nos leva ao naufrágio. Mas quando ele reconheceu: o Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Quando do lugar raso ele reconheceu: Senhor, eu preciso de Ti. O texto diz que Senhor Jesus estendeu a mão. Jesus não precisou correr na direção de Pedro, porque essa é a distância que nós sempre estamos de Jesus. Um braço de distância. Se nessa noite a gente se jogar nele, se nessa noite a gente se prostrar nele, a mão dele vem e nos coloca de pé. Talvez você está vivendo a temporada mais difícil da sua história. Talvez esse ano começou com grandes expectativas, mas o final do ano está chegando e você carrega frustrações porque não bateu algumas metas. E eu quero te encorajar a um ato de loucura, a crer pelo menos uma vez, uma única vez, sem reservas,
sem porquês, se lançar em fé em Jesus com todo o teu coração e entregar a vida e tudo que você tem para Ele e dizer: Senhor, eu entendi que na minha força eu vou naufragar, mas se eu me humilhar, o Senhor é aquele que me exalta. Os humilhados serão exaltados, diz a palavra. Esse cego vai descendo, 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 até chegar no tanque. Mas depois o texto diz que ele faz o caminho de volta. O caminho de volta não precisava mais de tutores, porque agora na volta, subindo, ele não era mais cego, agora ele estava vendo. O caminho de volta não precisava mais de melindres, de vergonha pelo seu estado, a sujeira, o barro. Agora a volta era saltitando e dizendo: glórias a Deus. Ele entra no templo, ele entra no lugar que ele jamais poderia entrar sem a instrução de Jesus. Aqui está o ponto que eu creio que o Senhor me disse que te diga. Nós estamos a um passo de entrar em um lugar, em Deus, de ver coisas que a gente nunca viu. Coisas que estão escritas na Bíblia vão começar a acontecer nas nossas casas. Os milagres que Ele prometeu vão começar a acontecer por onde a gente passar. Não vai mais ter restrição na igreja ou em casa, aonde nós estivermos, o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza vai se manifestar. Homens profetas que vão abençoar cidades, homens cheios do Espírito Santo que vão abençoar o trânsito caótico dessas cidades, homens cheios do Espírito Santo que as suas empresas serão para a glória de Deus. E estes sinais acompanharão os que creem. Nós vamos orar e os enfermos serão curados em nome de Jesus. Nós vamos pegar em serpentes aqueles problemas, aquele caos que fica nos enrolando, nós vamos pegar, resolver e será para a glória de Deus. Vamos falar em novas línguas. Você vai começar a falar e o teu filho vai te entender. Você vai começar a falar e a tua esposa vai te entender. Não é apenas voz, não é apenas volume, é uma autoridade que vem por falar aquilo que Jesus está colocando na tua boca. E quando falar, os sinais vão se manifestar. Deus está reservando esse momento para nós, homens. Durante anos oramos por um avivamento e o Senhor tem dito: eu quero levar vocês de volta à origem. Eu quero levar vocês de volta a esse lugar onde os milagres e os sinais acontecem. Tudo que Jesus fez em vida foi extraordinário. Mas existem 4 coisas que o Senhor só fez na sua morte. Quando Jesus está no auge das dores, na cruz do Calvário, com seus braços estendidos, cravado naquele madeiro. A palavra diz que do meio-dia às 3 horas da tarde, enquanto Jesus está cravado na cruz, as trevas dominam toda a terra. Algumas teorias da ciência dizem que foi um grande eclipse solar. A causa do que foi não importa, o Senhor é quem move o céu, a lua, as estrelas, Ele sabe como fazer, mas a verdade é que as trevas se fizeram presentes no momento em que Jesus estava prestes a morrer. Depois da morte do Senhor, Ele vai declarar um pouco antes: está consumado. Que significa dizer, o preço de liberdade, de milagres, de salvação, de autoridade, de renovo, para toda a humanidade, o preço está pago.
Mas antes de libertar toda a humanidade, o texto diz que houve trevas. Você que está passando por um período sombrio, coisas que outrora davam certo e agora insistem em bater na trave, situações que você dominava e que se julgava até excelente, bom naquilo que realizava, mas que agora de uma maneira espantosa parece que você não encontra a saída. Um período de trevas. O casamento que sempre foi pacífico, harmônico e agora está em pé de guerra. A mente que outrora era um lugar de ordem, agora paira no meio da desordem, do caos, da ansiedade, da depressão. Você vai dormir e o sono foge, bate em retirada. Para fechar os olhos está precisando de ansiolíticos, de antidepressivos. O que você está vivendo é um período de densas trevas. E essas trevas parecem que nos impedem de encontrar a saída, e esses períodos de treva parecem o fim. Mas o primeiro ensino da cruz do Calvário é que, antes da libertação total, existe um período de trevas. Mas essas trevas não são o final, elas são apenas o prenúncio que a grande vitória da cruz do Calvário sobre nós está para chegar. Que a grande vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua casa, sobre a tua relação com Deus, está prestes a se cumprir. E essas trevas vão se dissipar quando Ele gritar: está consumado. As trevas batem em retirada, porque assim diz a palavra: a luz resplandece nas trevas, e as trevas nunca poderão vencer a luz. Enquanto Jesus está ali do meio-dia às 3 horas da tarde, trevas. Jesus exclama em alto e bom som e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Essa é uma frase que por muitos anos me causava espanto. Como o pai envia o filho para salvar a humanidade, e em um dado momento o pai se afasta do filho. Como Jesus em um determinado momento fica longe do pai, como isso acontece? Jesus ali declara: Deus meu, por que me desamparastes? Algumas horas antes, o Senhor no Getsemane vai fazer uma oração, porque Ele sabia que esse momento iria chegar. Quando no Getsemane o Senhor junta os seus discípulos e vai orar, e soa grandes gotas de sangue, Ele não estava com medo das chibatadas. Ele não estava com medo da opressão romana, ele não estava com medo dos açoites e da coroa de espinho, ele não estava com medo dos cravos. O que Jesus estava sentindo era a angústia de ficar por alguns minutos longe do seu Pai. Você tem um pai, meu irmão? O teu pai terreno pode ter te deixado cedo, pode não ter sido um exemplo. E talvez isso te limita para algumas coisas, mas hoje essa mentira vai cair. Você não é aquilo que fizeram contigo, você é o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E o que Ele conquistou é que agora nós não temos mais separação entre nós e o nosso Deus. Agora nós temos um Pai, um bom Pai. Um Pai que cuida de você. Os homens, nós temos que ser fortes, manter a estrutura, mas só nós sabemos quando por vezes nos trancamos e dizemos: Deus me ajuda porque eu não tenho o que dizer à minha esposa, me ajuda porque os desafios são grandiosos, me ajuda porque essa empresa depende de mim, famílias dependem de mim, pelo amor de Deus, ajuda-me. E nessa hora saiba, você tem um Pai que se inclina na tua direção para te dizer: tu és meu filho, hoje eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua possessão. É o que diz a palavra. Um bom Pai. E esse Pai
só pôde se tornar o nosso Pai, porque o Filho, o bom Filho, entregou a sua vida. Na cruz do Calvário, quando Jesus diz: por que me desamparaste? Esse afastamento do Pai com Jesus foi porque nesse momento os pecados da humanidade foram lançados sobre Jesus. Todos os pecados, desde o primeiro da queda de Adão até o último homem que virá sobre essa terra, até a vinda de Jesus, todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, e uma regra estabelecida pelo Pai na cruz do Calvário se cumpre. E a regra qual é? O que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. E por conta do pecado que não era dele, mas era nosso, que foi lançado sobre ele, o Pai tem que se afastar para cumprir a regra. Mas o tempo passa, e o Senhor Jesus vai vendo a zombaria dos homens ali embaixo. Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E os soldados estão dizendo: calma, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Por que eles disseram: vamos ver se Elias vem salvá-lo? Porque a história que Jesus viveu no Monte Tabor alguns meses anterior correu por toda Israel. O dia que ele pega os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe no monte, e lá uma nuvem gloriosa desce. Quem estava no monte, lá em cima, viu o espetáculo celestial. Mas quem estava embaixo, em toda Israel, puderam ver a nuvem de glória que desceu sobre a montanha. E o texto diz que naquele dia Jesus se transfigura. O seu rosto e o seu cabelo começam a brilhar como nenhuma lavadeira podia deixar as roupas brancas. Os seus cabelos ficam brancos como a neve. Os seus olhos começam a brilhar, o seu rosto e o seu corpo brilha. Jesus se mostra para os discípulos como ele é na eternidade. E quem aparece para falar com Jesus? Elias e Moisés. E essa história correu por toda Israel. E esses soldados agora estão ali embaixo zombando e dizendo: quem sabe aquilo que aconteceu no monte não acontece aqui, ele está travado, quem sabe Elias vem salvá-lo. Mas nós sabemos que Elias não veio salvar Jesus, que Jesus não desceu da cruz, que suportou cada segundo daquela cruz, porque a cada segundo, a cada milésimo que passava vivo na cruz, alcançava cada uma das vidas que aqui estão e que ainda virão. Nem um segundo a menos para não perder ninguém. Ei, você está na conta do sangue de Jesus. A sua casa está na conta do sangue de Jesus que salvou a humanidade. O teu futuro está nas mãos de Jesus. 2024 ainda não terminou. Ele pode fazer uma revolução na tua vida nesses dias que faltam, e começa hoje. Começa agora. Ele pode tudo. Jesus pode tudo. Quando ele está no auge das dores, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E quando ele dá o brado na cruz do Calvário, o seu espírito vai para o Pai. O seu corpo agora morto fica na cruz. E agora coisas que dão acesso a mim e a você hoje acontecem quando ele morre. A primeira é que o véu do templo é rasgado. Existem pessoas aqui que ao longo da vida tentaram levar uma vida espiritual. Você tentou levar uma vida com Deus, fazia suas orações, até ia na igreja, tentava se manter com uma vida de relacionamento religioso, de uma conexão com Deus, mas a verdade é que você tentava, mas não conseguia. E eu vou te explicar por que até então não dava certo. É porque o único que pode te dar acesso ao Santo dos Santos tinha um véu no templo. E o Santo dos Santos, a presença de Deus ficava atrás desse véu, e nenhum homem natural podia chegar ali, a não ser um descendente específico de Araão,
da tribo dos levitas, um sumo sacerdote. Só esse homem escolhido poderia entrar naquele lugar que representa a presença de Deus. Nenhum de nós poderia ter uma relação com Deus antes desse momento. Precisávamos de um intermediário, precisávamos de um interlocutor. Mas quando Jesus morre, o véu se rasga para dizer: agora todos vocês podem entrar, todos vocês têm acesso, todos vocês podem falar direto com Deus. Aleluia! Aleluia! A Jesus de Nazaré! Aleluia! Você pode, hoje, por Jesus, entrar nesse lugar e começar a ver coisas extraordinárias acontecer. Você pode. O caminho está aberto. O véu se rasga e a terra treme. A terra tremer. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a um lugar onde passa um terremoto. Mas a primeira coisa que acontece quando um terremoto passa é que tudo aquilo que está mal edificado cai. Tudo aquilo que está torto, está abalado, está meia boca, tudo aquilo que foi remendado cai. O terremoto na cruz do Calvário, quando ele morreu, foi para destruir da minha e da sua vida tudo aquilo que está meia boca, tudo aquilo que foi mal edificado, tudo aquilo que nós construímos em um tempo de erro. Tudo isso na cruz do Calvário tremeu, foi abalado e caiu, para que uma nova obra fosse levantada para a glória de Deus. Hoje é o dia de nós lançarmos fundamentos e o Senhor começar a edificar coisas novas para a glória de Deus. A tua casa será edificada por Ele, os teus filhos serão edificados por Ele, o teu ministério será balizado por Ele. A nossa vida espiritual não é mais na força do braço, é no poder de Deus, é nele. As rochas se fenderam. Rocha, meu irmão, é algo que uma vez que está formado, para você acessar o meio, o núcleo daquela rocha, só se você bater e ferir, quebrar a rocha. A palavra de Deus diz que chegará o dia que o Senhor trocará, tirará de nós o coração de pedra, rocha. O coração de pedra é esse coração que para se abrir só se bater, que ninguém tem acesso, enrijecido, endurecido. Na cruz do Calvário a palavra diz que de maneira misteriosa as pedras começaram a se abrir. Na cruz do Calvário foi liberado um poder para abrir corações que até hoje foram de pedra, mas hoje serão de carne e de espírito para a glória de Deus. E para terminar, o texto diz que os sepulcros se abriram. A morte de Jesus foi tão forte e tão poderosa que gente que estava morta em Jerusalém, sepulcros que estavam fechados, se abriram. Sabe o que significa um sepulcro se abrir? Sepulcro é um lugar que depois de sacramentado nunca mais verá a luz. A luz nunca mais vai entrar em um sepulcro. Está sacramentado, acabou, trevas eternas. Agora Jesus na cruz do Calvário liberou poder para que a luz comece a entrar em lugares que a humanidade tinha dito: esse não tem jeito, esse já se acabou, vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe, não vai dar certo, ele é uma treva. Não, em Jesus tem